Fala pessoal, sou eu Marcelo Lameirão, professor de História, e eu quis trazer para hoje uma discussão que tem a ver com escravidão. Irei produzir nessa quarentena algumas coisas sobre escravidão e eu quis começar hoje falando da justificativa religiosa para a escravidão africana. E para isso eu trouxe duas coisinhas. O mapa T0 de Isidoro de Sevilha, que é do século 7 depois de Cristo, né? E, obviamente, o livro Gênesis, capítulo 9 da Bíblia. O que aqui é de fundamental importância, sabe? É você perceber que, obviamente, o que eu vou falar agora não é uma crítica minha à Bíblia e, obviamente, também não é uma crítica minha a ser cristão, tá? Para começar e para ficar bem claro sobre isso, eu vou falar de uma interpretação que fizeram da Bíblia e de uma interpretação que se tinha do mundo em termos de organização, tá? Para começar, o mapa T0 ele é confeccionado durante a Idade Média, por Isidoro de Sevilha, né? E, obviamente, ele está repleto de interpretação religiosa. Estamos falando no momento medievo. E, obviamente, a Gênesis é um livro que está lá remontando, né, a história do cristianismo, e isso também é muito antes mesmo da Idade Moderna. São os modernos que vão utilizar dessas duas interpretações, ressignificando-as para justificar a escravidão. Ou seja, o problema não está na Bíblia nem no cristianismo, e sim das pessoas da época utilizando essas histórias para justificar a escravidão. Então, galerinha, eu quero mostrar para vocês aqui, para começar, o como isso tem a ver com a Gênesis. A Gênesis está falando ali de Noé, tá? E Noé, nós sabemos que vai ter 3 filhotezinhos, tá? Um deles vai se chamar de Sem, outro de Cã e outro de Jafé, tá? E aí o que vai acontecer? Cada um vai ganhar um continente daqueles que eram conhecidos na época. Beleza? Você vai ter, por exemplo, aqui a Ásia, aqui você tem a África e aqui você tem a Europa. Esse mapa parece mais uma pokebola, né? Mas aqui é interessante refletir. E aí o que ocorre? Cada filho de Noé vai receber um continente. Cã, vou botar aqui numa outra coisinha para destacar mais. Cã, ele vai ficar com a África, Sem com a Ásia e Jafé, ele vai ficar com a Europa. Beleza, tranquilo? Você vê então uma interpretação territorial do mundo. Aqui você também tem o famoso Mar Vermelho. Aqui você vai ter um grande oceano circulando, né? Era isso que eles conheciam do mundo na época. Tranquilo? Beleza, vamos continuar. Aí, o que se conta? O Gênesis, capítulo 9, conta a seguinte história. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era pai de Canaã. Então Cã tinha um filho, Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé, e por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois eles estavam com o rosto voltados para o outro lado. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo, que era Cã. Aí Noé disse: Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafé, e este habite nas tendas de Sem,
e Canaã seja seu escravo. Então, Noé não puniu Cã diretamente, ele puniu o filho de Cã, que era Canaã. Como Cã e seus filhos fundam a África, a justificativa vai ser que o africano, para a cor negra da pele, seria um indício que ele é fruto do pecado e a própria pele relata que ele é um pecador. Então, por causa disso, você vai se utilizar desse discurso para justificar de um aspecto religioso, tá, a escravidão do africano. Aí eu volto a ressaltar, em nenhum momento, o próprio capítulo 9 do Gênesis diz que isso justifica a escravidão. Não é uma crítica minha ao quê? À história da Bíblia, mas sim, nesse exato momento, a interpretação que foi feita sobre isso. Aí, nós sabemos que em 1484, Dom Henrique, português, fez um primeiro grande leilão de escravos em Portugal, tá? Começando um forte mercado econômico. Aí, o Papa Nicolau, tá? Ele vai fazer algo destacado, né? O que ele vai fazer? Ele vai manifestar, né, pelo direito português de escravizar. Ou seja, isso vai ser manifestado onde? Ele vai ser manifestado em duas bulas, né? A bula Dum Diversas, de 1452, e a bula Romanus Pontifex, de 1455. Essas duas bulas legitimam o direito português de escravizar muçulmanos, indianos e africanos, numa interpretação, obviamente, de princípio de guerra justa, tá? Então, você soma essa perspectiva, você vai ter, vou botar aqui corrigindo, você vai ter aqui a legitimação da escravidão. Então, o discurso corrente da época, que fala que a África era originada do pecado, né? E a justificativa papal pela escravização vai legitimar a escravidão africana. E aí, o que acontece? Essa escravidão trouxe só para a América, para tu ter uma noção, de 13 milhões de africanos. 13 milhões de africanos. Para você ver aproximadamente o número bizarro que acontecia aqui. 13 milhões. Sendo que, para você entender, o Brasil, né, ele vai, né, tanto Portugal / brasileiros, trazer nesse contexto para você compreender o seguinte número: 5,5 milhões. Aproximadamente 45%, tá? Aproximadamente 45% das pessoas escravizadas na diáspora africana na América, tá? E sendo que desses 5,5 milhões, 12% morreram por condições insalubres, por maus tratos ou por suicídio durante a viagem. Olha que número bizarro disso. E levando em consideração que a gente trouxe quase a metade das pessoas escravizadas para cá, isso é um número cruel. E esse então é o mito de Cã, que é uma das justificativas, tá, para você poder, nesse exato momento, justificar do ponto de vista religioso a escravidão africana. Ok? Espero que vocês tenham gostado e que compartilhem isso. Vida longa e próspera.